Todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa de paz, de amor e de luz, para mais uma tarde de aprendizado, de alegria, de entender o Evangelho de Jesus, o que ele trouxe para nós. Hoje eu vou falar do tema Sedes Perfeito, capítulo 17, Sedes Perfeito, mas eu vou falar só do item o homem de bem. Porque muitas vezes, quando nós pensamos sobre a perfeição, nós vamos repudiar esta ideia, porque nós estamos muito longe da perfeição. E quando a gente pensa, sedes perfeito como o Pai o é, o que nós pensamos? Nossa, nós nunca vamos alcançar a espiritualidade superior, nós nunca chegaremos aos reinos celestes, porque nós temos muitas coisas ainda por resolver. É por isso que quando a gente vê filmes que faz alguma referência àqueles que já partiram, acaba caindo na comédia, acaba caindo no hilário e no horror. Tipo, aquela pessoa está ali perturbando naquele ambiente porque ela tem coisas para resolver e é por isso que ela não vai para um mundo melhor. Salvo exceções, quase sempre é isto que nós ouvimos sobre as referências espirituais no mundo cinematográfico, quando as exceções estão nos filmes espíritas mesmo. O restante sempre vai dizer que a pessoa está sofrendo, está atormentada, está acorrentada e tem coisas para resolver. É mais ou menos isto que nós vamos falar hoje, porque esse capítulo, o item, principalmente o item 3, o homem de bem, Jesus, junto com o seu evangelho e Kardec, traz aqui um código, um passo a passo, na verdade, de como é que nós podemos alcançar esta perfeição que Jesus falou. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós precisamos despertar a nossa consciência. Porque se nós não despertamos a consciência, se a gente não se autoespelhar, nós não conseguimos dar o primeiro passo. Então, despertar a consciência é o marco zero. E Jesus falava disso dizendo assim: quem tem olhos de ver, que veja. Então, isto é o despertar da consciência. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo: desperta, olha ao teu redor, presta atenção, foca naquilo que é importante. Depois ele vai contar uma série de parábolas, e quando ele está contando essas parábolas, ele está fazendo esse despertar da consciência. Nós vamos verificar isso na parábola do semeador, quando ele diz das diferenças de solo. Então, cada um dos solos que nós passamos, e ainda hoje nós estamos. Por isso que nós temos que observar que solo que eu sou hoje, o caminho seco, o pedregoso, o espinhento, o fértil 30%, o fértil 60% ou o fértil 100%.
Na parábola das virgens, ele vai falar das pessoas prudentes, das pessoas despertas, das pessoas conscientes e das pessoas que dormem. Em outro lugar, ele vai dizer: deixai os mortos enterrar os seus mortos, referindo-se àqueles que não despertou ainda para a espiritualidade. Então, todo o processo de consciência é o marco zero do nosso processo de homem de bem. A partir do instante em que nós despertamos a nossa consciência, que nós paramos e falamos assim: o que eu quero, o que eu desejo, como é que eu vou agir, que é o primeiro potencial da alma: pensar, sentir e agir. Então, nós vamos pensar: eu quero viver em sofrimento ou eu já quero viver em alegria? Eu quero ter vidas futuras com dores ou eu quero ter vidas futuras com alegria? Quando nós começamos a pensar nisso, nós começamos a despertar a nossa consciência. E ao despertar a consciência, o primeiro passo será esse: interrogar os próprios atos. O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Com quem eu estou fazendo? Então, quando nós começamos a fazer essas auto-perguntas, nós podemos cair num engodo, nós podemos cair num equívoco. Qual equívoco que nós podemos cair? O equívoco da culpa. Aí, quando nós entramos na culpa profundamente, nós podemos paralisar-se. E ao paralisar-se, nós não conseguimos dar continuidade no nosso projeto e nós não conseguimos também melhorar perante a espiritualidade. Por isso que Jesus vai dizer: cada um segundo as suas obras, que nós temos que perdoar as pessoas, que quando uma pessoa nos fere numa face, nós devemos oferecer a outra, que quando uma pessoa pede para a gente caminhar 1000 passos, é para ir mais um tanto com ele, com mais 1000 passos. Quando uma pessoa pede a nossa capa, é para oferecer também a túnica. Então, Jesus está dizendo para não perder as oportunidades, para ficar em movimento e não paralisado. Quando nós vamos pensar nisso, na culpa, nós vamos pensar: se eu ficar paralisado na culpa no mesmo lugar, esta encarnação não terá nenhum valor, não terá nenhum aprendizado. Quando eu chegar na espiritualidade, eu vou choramingar porque não aprendi nada, vou implorar para nascer de novo. Não deu tempo ainda da nossa família de afinidade fazer o seu processo. Nós nascemos numa família estranha a nós, porque ficamos atrasados e a nossa família já adiantou, e aí a gente fica reclamando que é um estranho no ninho, que é ovo de chupim, que é um ET. É um ET mesmo, a sua família já foi e você está atrás fazendo esses exercícios. Então, sempre que a gente se sentir assim, é bom lembrar: porque é que eu estou numa família estranha às minhas afinidades. Provavelmente a minha já está caminhando e eu estou atrasado. E aí o Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, dá um tapa de pelica na nossa face, porque ele diz assim, que aquele homem que decidiu parar para esperar as coisas melhorarem, vai notar com o tempo que aquele que não parou está tão longe que jamais poderá ser alcançado. Nós temos que ter essa consciência de que nós não podemos ficar paralisados, nós temos que ter atitude.
Então, as nossas perguntas é: se eu fiz algum mal para alguém, se eu fiz um palavrão, se eu julguei, se eu perdi a oportunidade, o que é que eu posso fazer agora para reparar? Isso é atitude, isso é ação. Então, esse é o despertar. E aí, nesse Evangelho do Homem do Bem, Kardec nos dá 3 passos de como é que a gente faz essa jornada. Já despertamos a consciência, já nos interrogamos, já fizemos um inventário sincero relacionado a nós mesmos, sincero, sem narcisismo, sem justificativa, sem empurrar algumas coisinhas debaixo do tapete, sem ocultar, porque nós gostamos de ocultar, não podemos. Nós temos que fazer um inventário sincero. Chega o primeiro passo do homem de bem. O primeiro passo do homem de bem é a justiça. Então, é a primeira coisa que nós temos que trabalhar, com a justiça. Por que o homem de bem começa com a justiça? Porque nós precisamos começar com as leis escritas, com as regras do lugar que nós moramos, com a regra da nossa família, com as normas do município em que existimos, com as regras e as normas das casas religiosas que pertencemos, do nosso trabalho e por aí afora. Nós vamos reconhecer que se eu tenho dignidade, o outro tem dignidade. Se eu tenho história, o outro tem história. Se eu tenho fragilidade, o outro tem fragilidade. Se eu tenho direitos, o outro tem direito. Então eu não posso querer que o espaço, desejar que o espaço seja só meu. Mas a gente vai lutar o tempo inteiro com o nosso narcisismo, né? Porque o nosso eu vai dizer assim: ah, mas eu quero ser o primeiro lugar, mas eu quero ser vista, eu quero ser a estrela guia, eu quero ser. Então, nós desejamos que as pessoas nos vejam, que as pessoas nos admirem. Se nós desejamos isso, nós temos que começar a fazer o nosso trabalho para que isto seja real, para que não seja ouro de tolo, como se dizia antigamente. Então, nós temos que ser ouros verdadeiros. A justiça, ela começa, não é só relacionado às leis também, ela começa com outras coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Sermos justos quando ninguém está olhando para nós, porque ser bonzinho quando tem uma plateia olhando é fácil. É a persona do eu, ele vai fazer. Agora, ser bonzinho quando você estiver no silêncio da sua casa, no âmbito da família, da parentela, com os seus pais idosos, com os filhos teimosos, com a parentela que você mal suporta, com os colegas de trabalho que está complicando o seu dia a dia, aí fica mais difícil ser justo com essas pessoas. Então, nós começamos por aí. Outra coisa também é que nós podemos utilizar um pacto conosco mesmo de não espalhar notícias negativas. As pessoas chegam e contam uma fofoca e aquela fofoca morre em você. Você não espalha, você não vai contar para os outros, mesmo que a pessoa pediu para não contar para ninguém. Bem, a gente diz o seguinte dentro do aprendizado, dentro da psicologia, que quando uma pessoa quer que a coisa se espalhe e que todo mundo fique sabendo, você chega para uma pessoa que você sabe que ela não guarda segredo e diz para ela o que você quer que se espalhe, você conta o fato e depois pede para ela não contar para ninguém, porque isso vai ser uma coisa irresistível para ela. Ela precisa contar, ela não consegue guardar aquilo. Então, nós podemos começar a justiça por aí, não espalhando a confidência das outras pessoas, pagar o que devemos,
não explorar a boa vontade alheia, reconhecer o erro, quando nós tomamos coisa, não tomar o mérito do outro. Muitas vezes a gente toma o mérito do outro. Então, isso, quando nós começamos a fazer isso, nós já começamos a trabalhar a justiça. A justiça delicada dentro da nossa casa. Por favor, muito obrigada, com licença, tu podes fazer isto para mim? Ajude-me, por favor. Você é uma pessoa maravilhosa porque está ajudando-me no caminho da existência. Os casais precisam exercitar isto. Não é ficar só falando você errou, e não é rebater a pergunta do outro com um grito. Quando a pessoa grita com você, e às vezes a esposa grita, às vezes o esposo grita, ele está nervoso, ele está irritado. Aí toca em você, você está nervoso, está irritado, vai dar briga. Então, quando a pessoa faz isso com você, você pode olhar para ele, respirar. Hoje a neurociência já nos diz, basta respirar um pouquinho para relaxar. Inspira profundamente, lentamente e só expira, solta o ar pela boca mais longo ainda. Faz isso umas 2 ou 3 vezes, você consegue relaxar e aí você olha para ele e diz assim: eu compreendo, eu entendo que você está irritado. Quando você se acalmar, nós conversaremos. Pronto, acabou a briga. Acabou a briga. Você não chamou para briga e não fica aí patinando no mesmo lugar. Nós estamos aqui para evoluir. Se nós queremos evoluir, nós temos que exercitar esse tipo de coisa. Temos que levar a vida com mais leveza. A perfeição moral começa em nós. Nós não podemos querer que o outro tenha moral e ética se nós não estamos exercitando em nós. E se nós não queremos ser feridos, nós não podemos ferir ninguém. Este é o primeiro passo, justiça. E aí nós vamos para o segundo passo. Justiça é fácil de fazer, concordam que é fácil? É fácil, porque a gente obedece às leis direitinho. Ninguém aqui passa no farol vermelho, né? Se ninguém estiver olhando. Então a gente faz, não passa, né? Nós fazemos, nós cumprimos a lei direitinho. O segundo passo é um pouquinho mais difícil, porque o segundo passo é o amor. E aí a gente, não, o amor é muito fácil, eu amo meus filhos, eu amo minha família, eu amo meu marido, eu amo ir na casa espírita. Não é verdade. Falar amor é um verbo, sentir amor é emoção, e a emoção é diferente do verbo. A emoção sempre será diferente da palavra. Então, depois da justiça vem o amor, e o amor que nós vamos exercitar é a benevolência. Ser bom com tudo e com todos. Aí fica mais difícil, né? Ser bom com a pessoa que nos aborda, ser bom com o nosso governo, ser bom com o nosso vizinho, ser bom com aquele cachorro que late a noite inteira e não deixa você dormir, ser bom com as coisas em torno de nós. Então, quando nós vamos pensar na benevolência, é uma disposição íntima que nós nos colocamos contra o mal. Nós não queremos o mal em nós, nós queremos o bem em nós. Então, toda e qualquer ação que nós vamos fazer, nós vamos perguntar antes: isso vai fazer bem para esta pessoa? Isto será bom para a casa espírita? Isto vai ajudar? Isto vai melhorar? Quando nós fazemos essas perguntas, nós estamos aprendendo a exercitar essa benevolência. Vai ficando mais fácil da gente entender. É lógico que benevolência não significa ingenuidade.
não significa que aquela pessoa que é mal, que é cruel, que nós não vamos colocar limites. Nós precisamos colocar limites. Vamos lembrar de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. Ele falou isto para Pedro. Ele não falou isso para o inimigo, ele falou para Pedro, que estava lado a lado com ele. Por quê? O que Pedro estava fazendo? Rasgando seda com Jesus, né? Ai, o que os homens, os filhos do homem pensam que eu sou? Ah, que tu é isto, que tu é aquilo, que tu é aquele outro, tu és o filho do Deus vivo. Até aí tudo bem. Quando ele faz a segunda pergunta, aí Pedro exagerou. O que ele diz? Afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, inimigo, saia daqui, você não está me ajudando. A partir deste momento, você está me prejudicando. Isto é limites. O Pedro não ficou ferido, não ficou triste, não ficou magoado. Pedro entendeu o que Jesus queria dizer. Ou seja, nós não podemos ultrapassar os limites da outra pessoa. E se a pessoa tentar ultrapassar o nosso, nós vamos colocar essa pessoa no lugar dela com delicadeza, com benevolência, com bondade. Então é isso que a gente tem que entender. Isto é o amor. Então, o amor não é dizer eu te amo. O amor é praticar em sentimentos a bondade. Então, esse é o segundo passo. Tá fácil, né? Fica fácil da gente ser um homem de bem, alcançar a perfeição e chegar nos mundos celestes. Não sei por que a gente está aqui ainda. Acho que a gente não tinha visto essa lição antes. Nós estamos aprendendo agora e essa lição só tem 200 anos. Então, fiquem tranquilos. Nós não estamos atrasados na escola de amor. Nós estamos adiantados, porque com 200 anos nós já estamos na classe espiritual que entende o mundo espiritual. Aí vem o terceiro passo. O terceiro passo é a caridade. Então, a caridade é quando nós nos ocupamos em fazer para o outro o bem, mas também ajudar o outro a se entender e produzir o bem. Esta é a missão mais difícil, porque nós escolhemos geralmente a caridade filantrópica, aquela que dá a roupa, o remédio, a comida. Mas Jesus não está falando só dessa caridade. Ele está falando da caridade moral, da caridade útil, da caridade missionária, aquela que você leva o bem, leva o amor, aquela que você ensina o caminho de Deus, aquela que você não se envergonha de Jesus, porque aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei perante o Pai. É o que Jesus ensina. Então, essa caridade, ela é a mais difícil. Fazer o bem, levar a mensagem do bem e estar aberto à mensagem, ao Evangelho redivivo. O tempo todo praticar não é falar de Jesus, é praticar Jesus. É o passo mais difícil, é o lugar onde nós mais ficamos estacionados, porque é mais difícil levar o Evangelho de Jesus, vestidos-se de Jesus, vestidos com a roupa de bodas. Né? Geralmente a gente está sem a roupa, geralmente a gente está falando dele, mas não está sentindo ele. Por fim, ele vai falar o último passo, que é ter fé. Não adianta eu ter justiça, amor e caridade se eu não tiver fé, porque a fé é o que me sustenta no amor de Deus. A fé é que faz com que eu tenha confiança naquilo que eu estou fazendo e sei que eu posso levar esta confiança aos meus irmãos companheiros de doutrinas, companheiros de existência, companheiros de país, companheiros de irmãos da terra.
Porque o nosso ato de amor aqui, aquele efeito borboleta que a gente diz, o nosso ato de amor aqui, o nosso ato de fé aqui, o nosso ato de confiança aqui, vai construir uma rede emocional por toda a Terra. Um único pensamento voltado para o bem pode alcançar até 10.000 homens. Não foi Jesus que falou isso, quem falou isso foi Gandhi. Então ele fala disso. Por quê? Porque quando nós falamos de amor, quando nós pensamos em amor, o nosso exemplo vai espalhar-se pela terra. E para falar de amor, para falar de caridade, para falar de justiça, nós temos que ter fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Kardec nos pediu uma coisa bastante difícil, ter essa fé inabalável, mas nós temos que exercitar essa fé, exercitar essa confiança, alicerçar esta fé, conhecendo o Evangelho, conhecendo Jesus, conhecendo a doutrina, conhecendo a codificação, praticando na conversa amigável, nas reuniões mediúnicas com os espíritos amigos, conversando uns com os outros no passe e na existência pacífica onde quer que nós estejamos. Isto faz de nós homens de bem. Agora é só exercitar, começando pelo orador, né? Aquele que fala tem o ouvido mais próximo, não é mesmo? Que nós possamos praticar isso, que nós possamos colocar Jesus em nosso coração e que possamos ter uma semana de muita paz e muita luz. Boa tarde a todos.